falar aqui com Geraldo Dalla, que é um dos organizadores desta manifestação. Geraldo Dalla acabaram de apresentar um manifesto. Pode-nos resumir o que é que o vosso manifesto apresenta? Ok, na verdade o nosso manifesto exige a revogação de 2 decretos. Um é o decreto presidencial 283/20 e outro é o decreto executivo 81/23. Estes decretos, na verdade, determinam o reajuste do preço dos combustíveis sensivelmente até 2025, 2026, não é? E nós entendemos que é uma medida bem planeada do Executivo, que é para matar o povo. Portanto, para nós estes decretos significam uma declaração de óbito. Mas para não matar de uma só vez, decidiu-se que tem que se matar aos poucos. E é isso que está a acontecer em Angola. Então, a nossa manifestação tem como objetivo fundamental exigir que se revoguem esses decretos. Porque neste momento o país não está em condições de subir o preço dos combustíveis, subir o preço do táxi e depois o que nós condenamos é a forma também repentina como tudo se faz, da noite para o dia. A situação da Izungueira com o aumento dos preços é mesmo que a Izungueira não estão apanhando nada, as crianças não estão conseguindo estudar, a alimentação também está mesmo muito mal, os preços estão muito alterados. Estamos a pedir para o governo abaixar essa situação das coisas que estão muito elevadas, senão a situação está mesmo mal. Oswaldo Nunes, meu descontentamento, ou nosso descontentamento é a subida do preço da gasolina e o táxi, visto que as pessoas com deficiência, que é a camada da vulnerabilidade, já sofrem com as subidas do preço do táxi e nessa franja nos atinge muito. Nós ficarmos escondidos dentro de casa, não sairmos para pelo menos manifestar e mostrar também nosso descontentamento. Tendo a olhar para a camada mais baixa, que é a camada da vulnerabilidade, da pessoa com deficiência, e estamos a passar muito mal na subida dos táxis e nem todos os taxistas têm a paciência em nos levar. Essa é a razão do meu se parecer na manifestação. De um lado está aqui os manifestantes, do outro lado também está a polícia. Tudo indica que nesse momento a polícia pode fazer o uso da força para dispersar os manifestantes. Fica do nosso lado, mano! Vamos lutar juntos! Juntos vamos conseguir, mano! Precisamos baixar o combustível! Precisamos baixar a cesta básica! Mano! Nos ajudam, mano! Fiquem do nosso lado, mano! Fiquem do nosso lado, mano! É o fim da pobreza e fim da miséria. Para mim, a mulher fala na Alemanha e passa para a internet em vários países. Eu me digo, se a Rússia e a Ucrânia estão com a guerra no meu país, eles podiam agir. Sendo distante. Bom, há um desentendimento aqui, a polícia mandou parar, mas os manifestantes não pararam. Então, vamos ver o que isso vai dar. A polícia não é ninguém para impedir esse povo, porque a polícia não resolve nada desse povo. Esse país é nosso, não podemos aceitar o abuso do MPLA. Não podemos aceitar o abuso do MPLA.
Portanto, decorreu, ou está a decorrer até o momento que estou a gravar esse vídeo, manifestações em Angola, em Luanda em particular, e também por demais províncias, contra o aumento dos preços dos táxis, nos combustíveis e não só. Juntou-se a sociedade civil, juntou a Associação dos Taxistas, em uma altura em que as manifestações quase foram boicotadas, porque hoje, no início do dia, vimos imensas notícias a divulgarem o cancelamento das manifestações por alegados pagamentos aos membros da Associação dos Taxistas, os organizadores das manifestações. E depois, claro, justificou-se ou corrigiu-se o mal-entendido. Parece que havia um grupo de indivíduos que queriam boicotar as manifestações. Estas são daquelas que, mais uma vez, juntaram vários grupos de pressão, ok? A Associação de Estudantes, a Sociedade Contestatária, os taxistas, a sociedade civil em seu todo, indivíduos que se identificam e que sentem diretamente. Vimos aqui um jovem em handicap, né, com dificuldade motora, e o jovem também juntou-se à causa e disse claramente que é porque tem muita dificuldade em conseguir andar de transporte, os taxistas não têm paciência e não têm, porque taxistas são muito mais comerciais do que sociais. Esse jovem devia ser atendido claramente com autocarros, com comboio, com metro, porque com um táxi de azul e branco que funciona em alta velocidade, em linhas curtas, tempo também, é claro que os motoristas, é difícil encontrar um motorista, um cobrador com paciência, de poder parar e inclusive reservar um lugar para uma grávida, um mais velho, um handicap. Nos táxis azul e branco não há nenhuma cadeira reservada para este cidadão. Depois tem aquela dificuldade de poder colocar o carrinho para o táxi, ou seja, os táxis não existem para esses senhores, ok? Logo, quando eles vêm a manifestações, também, claro, solicitam indiretamente que hajam mais autocarros, que hajam, não vou dizer metro de superfície, nem metro, não vou dizer comboio, mas que hajam, acima de tudo, mais autocarros, claro, autocarros que reservem espaço para esses senhores aqui, porque, de outra forma, estaríamos aqui a exigir aos taxistas que reservem um lugar ou 2 lugares para uma grávida, para um handicap, e isso faria claramente que os taxistas tivessem algum custo, e eu acho que não é necessário a polícia exigir isso, porque cada taxista, se sentir-se tocado, não é, na causa de um handicap, não sei se aqui é o termo certo ou se existe uma palavra exata para tratar essas questões aqui de pessoas com deficiência, acho que era importante Angola mudar também para este cenário. Família, só um segundo, caíram aqui os meus iPods, tenho que apanhá-los agora já, se eu não apanhar agora, vou esquecer onde eles pararam, e porque são daqueles iPods que me custaram um bocadinho do rim, e é urgente. Que cagada, pô. Acho que caiu sobre uma merda, mas ponto. Perdão, aqui durante a gravação a coisa caiu e caiu sobre alguma cena, mas ponto, logo veremos. No entanto, estão de parabéns os taxistas que resistiram ao boicote e também por justificarem. Eu teria aqui alguns dados importantes durante essas manifestações. Estas manifestações, segundo aqui um dos organizadores, né, portanto, parece que o Estado está a planear nos matar pouco a pouco, falou um dos organizadores, também reclamou da forma como os aumentos, as alterações têm sido proclamadas de forma repentina. Eu acho, também concordo com o senhor, que não há necessidade de nós comunicarmos sempre as medidas novas de surpresa e de noite, porque a dor é maior, porque demonstra claramente medo do outro lado. E quando eu digo que a partir do dia 25 de julho o preço da gasolina será X, as pessoas ficam preparadas. Claro, podem manifestar-se antes, e manifestam sim, é o direito das pessoas, mas ficam psicologicamente preparadas. Algumas, inclusive, fazem reserva de combustível. Claro, também acontece com isso a corrida aos postos de combustível, acontece o desvio de combustíveis, acontece muita coisa.
Mas mesmo assim, a comunicação é das armas mais poderosas de qualquer governo. O melhor governo é aquele que sabe comunicar e comunica com verdade. Quando nós comunicamos, é claramente que preparamos as pessoas e evitamos também essas... Porque as pessoas agora vão a manifestações, não só porque o preço subiu, por vários motivos, porque a notícia foi dada num domingo de noite, porque foi repentina, porque subiu de 1 para 200. Há muitas questões aqui que se acumulam, depois claramente faz com que as pessoas não conseguem aguentar e saem à rua. Ou seja, o governo também podia rever a questão da comunicação, a questão dos aumentos, porque quanto maior for o aumento, maior o impacto. Quanto surpreso, maior o impacto. Vamos aumentar, ok. Temos o ano todo, aliás, temos até 2026, apesar de que o FMI disse é melhor aumentar agora, porque no próximo ano tem questões políticas, tem questões de eleições, vai ser difícil. E também já não gostei de ouvir FMI opinar sobre questões de política interna, devia só opinar sobre questões de situações financeiras e questões claramente econômicas do país. Hoje está difícil, está sempre a cair a caneta, alguma coisa está a cair sempre. Meu irmão, já colocaste like neste vídeo? Colocando like para que a mensagem chegue a mais pessoas, a mais irmãos. Faça like, subscreva, partilhe. Para além do like ser um pagamento do meu salário, quando você partilha, quando você faz like, o vídeo entrega a mais pessoas e a ideia é mesmo esta, ok? Informarmos, comunicarmos, também acima de tudo levarmos aqui o discernimento sobre as diferentes questões que acontecem no nosso país. Boas! Portanto, aqui a associação reclama pela forma repentina, ok? Eu falei aqui do senhor do handicap, ok? Depois a questão aqui muito forte, né? Quando o jovem chama o polícia para que fique do lado da população. Fique do nosso lado, fique do nosso lado. É um chamado muito forte, muito sentimental. Se não chora, quem não tem coração e sentimentos, ok? E também é perigoso a polícia ficar do lado da população, atenção, porque no dia em que a polícia ficar do lado da população, é o dia em que nascerá a nova república em Angola, ok? A polícia está do lado do governo até um dia, ok? Porque do dia em que a polícia se retirar de defender o governo ou se deixar de estar do lado em que está, claramente será o nascimento de nova república. E eu não sei se o país está preparado para isso agora e se é isso que nós queremos também agora. Portanto, eu penso que, aqui partindo do cuidado que se exige, nesse momento, a polícia está assim do lado exato, claro, excluindo aqui toda a agressividade, toda a violência, todo aqui impedimento sobre seguir os parâmetros que foi combinado, claro, começa contra isso, claramente, mas declarar que a polícia fique hoje, agora, dia 27, do lado da população, ou seja, também juntar-se à manifestação e correr todos a um destino, eu não sei se é o que nós queremos agora. Eu penso que não. O que nós queremos agora, e como falou aqui muito bem o senhor na associação, é que o governo reveja esses artigos, esses aumentos, okay, as políticas públicas. É isso que as pessoas querem, por exemplo, pela qual as pessoas formam manifestações. Pedirem que se revogue a medida sobre os aumentos de combustíveis e pedido de que fiquem do nosso lado agora. Existe claramente, não é? Existem várias formas da polícia ficar do lado da população, não é só do ponto de vista de violência, existem muitas formas, diplomáticas também, okay? Inclusive a polícia intermediar o governo de forma de poderem conversar e até chegar a um termo exato. Aliás, nós policiais também somos, também temos moto, temos grupos geradores, temos geradores, temos carros, o salário não compensa, chefe, vê lá então. Estou a ganhar 200 mil, estou a gastar 150 mil em combustíveis. Chefe, vai lá, será que é melhor revermos aquela situação? Porque nem mesmo nós estamos a conseguir ir para o trabalho e manter aquela situação. A polícia pode sim ficar do lado da população sobre várias formas e longe desse momento da questão violenta, porque não sei e não me agrada também claramente falar aqui sobre essa questão, porque não é o momento e o momento também não se exige que isso aconteça, porque quer queiramos, quer não, Angola está muito melhor do que alguns países que estão em situação de completo caos, ok? Ponto. E Angola pode estar melhor, partindo sempre de pressupostos diplomáticos, Angola pode estar melhor. Estamos aqui a olhar para um país que vem de 26, quase 30 anos de guerra, mais 400 anos de exploração colonial, portanto, mais alguns anos de governação beliscada. Claramente, o que queremos é que possamos usar do conhecimento que nós temos, da sabedoria que nós temos, para nos encontrarmos, ok? Nós não precisamos de violência para nos encontrarmos. Angola não precisamos, ok? Precisamos de usar a sabedoria que Deus nos deu, que também é aquela que nós vamos buscando cada dia, com a aprendizagem,
Aliás, o PR foi agora a Portugal e em Portugal foi também sentir os novos ares, ver novas coisas, claramente, e voltar com novos ares e claramente decidir também segundo aquilo que poderá ter visto lá fora. Não que tudo dependa do presidente, claro que há questões que dependem, por isso é que há ministros, por isso é que há governadores, por isso é que há diretores provinciais, por isso é que há comando da polícia, também dependem aqui dos responsáveis de diferentes cargos, ok? A razão pela qual este chamado, esse pedido é muito bom de ouvir, de vermos, dói, leva-nos claramente aqui a enxugar as lágrimas e vale aqui pensarmos, concluirmos que sim, a polícia pode ficar do lado da população sem precisar ser por via da violência. Ponto. Avancemos aqui. A outra questão também que eu queria aqui comentar, a polícia não resolve nada, como falou aqui um dos nossos irmãos, a polícia resolve questões de segurança e resolve no silêncio, ok? Agora é verdade que do ponto de vista da produção econômica, produz-se muito quando o país está seguro, a polícia garante isso, ok? É claro que a nossa polícia às vezes exagera, tem excesso, concorda uma coisa, depois eu até agora não percebi por que razão se impediu os manifestantes chegarem ao destino, ok? Razão pela qual também era muito importante que no fim das manifestações a polícia pudesse convocar, vá lá, como é que se diz, uma conferência de imprensa para poder explicar o balanço das manifestações e por que razão houve violência e se houve violência, por que razão se impediu que os manifestantes pudessem seguir o trajeto. É importante para que não possamos ter a ideia de que a nossa polícia é maquiavélica, a nossa polícia não é pró-população, a nossa polícia é má. Okay? É a polícia que deve justificar os seus atos no momentos depois das manifestações, quando os nossos nervos se acalmarem, assim comunicar que aconteceu aqui, esse é o balanço, X feridos, X mortos, e tudo aconteceu por motivos A, B, C e D. Eu acho que uma polícia que comunica poderá agradar os policiais, porque muitos são identificados em manifestações, depois são caçados, polícias coitados, alguns são feitos isso, e quando nós comunicamos, criamos, né, uma conversa de imprensa depois das manifestações, também evitamos que um ou outro polícia seja violentado quando for a casa, porque foi identificado por um outro cidadão que esse é o vizinho. Ponto. De resto, havendo mais informações a respeito, claramente voltarei para cá para poder comentar, se não mesmo dizer, meu irmão, por favor, digam ainda, s'il vous plaît, faz like neste vídeo, subscreva, partilha e muito obrigado, do fundo do meu coração, a todos os irmãos que fazem parte da Cerebros Comunidade, aquele abraço forte, somos mais de 200 membros. 2, os irmãos que fazem parte da comunidade do canal, okay? Aqueles que estão aqui, membros do canal, aqueles que pagam aqui 2 euros, 2 dólares por mês no canal. E 3, a você que faz like, que partilha todos os vídeos que eu publico, mesmo às vezes quando me esqueço de pedir. Estamos juntos, até já e que Deus abençoe como sempre. Amém.